Então, podemos dar início, então, à nossa reunião, 193ª reunião ordinária, né? Eu e a professora Janaína estamos encerrando, né, nosso ciclo. Teremos, então, apenas mais uma reunião, tendo em vista que em julho nós não temos reunião ordinária e fazemos os despachos na medida do possível, nas excepcionalidades e urgências, a gente aprecia os casos ad referendo, né, uma vez apreciado previamente pelas CCPs, tá? Como já de costumes no mês de janeiro e mês de julho, a gente não tem as reuniões ordinárias, tá? Mas estaremos aqui à disposição também para dar todos os encaminhamentos, e nossa última reunião no dia 15, né, que deve isso ser dar continuidade à nova chapa, os novos membros aí da CPG, tá? Bom, então vamos lá, né? Passamos então para a pauta do dia. Deixa eu trocar de monitor aqui, ficou muito pequenininho, eu não estou conseguindo ler. Só um segundinho. Agora sim. Perdão. Então vamos para a ordem do dia, a gestão da pós-graduação em geral, o item 1, o edital de mobilidade, discente da pós-graduação, da Universidade de Salamanca. Este processo foi conduzido de acordo com os critérios do edital. Foi emitido parecer pelo professor Guilherme, tá? Pode abrir para nós, por favor, Tiago. Parecer do professor, considerou 4 critérios, em linha com o que estava no edital: relevância da proposta, impacto da atividade de formação do pós-graduando, realização das atividades múltiplas e priorização pela comissão de pós-graduação. Tá? Então, esses foram os critérios elencados para avaliação dos referidos candidatos, dispondo da seguinte ordem, tá? A Bárbara, Isabelle, Karina, Isaac e Natália, tá? Esse, então, é o encaminhamento que veio do parecerista para a gente, o despacho da aprovação pela comissão de pós-graduação. Hoje nós só estamos avaliando o referendo. É isso, Tiago? Isso, professor. O referendo, porque tinha um período, um prazo pelo edital para definição disso antes da nossa reunião, né? Então, teve que ser aprovado a de referendo. Feita essa ordenação, tá? Tá bom. Amaury, só fazendo um comentário, e isso, inclusive, eu já tinha passado comunicado lá na última congregação, e a gente também tem a informação que nenhum desses nossos alunos foi contemplado pelos recursos. Uma pena, né? Mas final, isso. É só para deixar como foi conduzido o processo, né? Como teve candidatos do programa de graduação em contabilidade e administração, o processo foi conduzido pelo professor Luiz Guilherme, né? Do programa de economia, tá? E o programa de economia não teve candidatos inscritos. Às vezes a gente ganha, às vezes a gente não ganha, né? Às vezes, talvez, vamos ver, né? Às vezes dá certo, mas tá bom. Isso como foi conduzido o processo, então. Então, a gente coloca em apreciação, ad referendo, tá? Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, votos contrários e abstenções, que abra o microfone e se manifeste. Bom, passamos para o item 2, da classificação dos inscritos para a etapa do estágio supervisionado de docência, o PAI, para o segundo semestre, de acordo com os critérios, né, do edital, mediante aprovação. O professor Ricardo faz parte da comissão, gostaria de se pronunciar? Não, Maurinho, não, sem novidades aí, a gente aplicou os critérios que foram definidos no edital, saiu o ranking, já enviamos para os alunos consultarem, teve alguns ajustes, mas sem nenhum problema, tá? Seguimos aí o que nós estamos fazendo em termos de aplicação, sem novidades. Perfeito. A gente não tem um número de bolsas exatos, né, assim, que são contempladas. Em geral, são 20 bolsas, em geral, tá? Salvo melhor juízo, eu acho que são 1.600 bolsas para a Universidade do Professor João. Boa tarde, seja bem-vindo. Desculpa o atraso. Não, tranquilo, nós estamos apenas iniciando, passamos apenas no primeiro item de pauta, que foi a questão lá do edital de Salamanca. Então, não tendo nenhuma intercorrência, já dado publicidade aos candidatos,
sem nenhum recurso, o ajuste, conforme o professor Ricardo faz parte da comissão da CCPAI, coloque em apreciação. Aqueles que forem favoráveis, permaneçam como estão. Votos contrários, abstenções, que abram o microfone e se manifestem. Passamos para o item 3, referente ao remanejamento do PROAP. Tiago, nos ajuda aí a recordar, porque já faz um tempinho. Vamos lá. Professor, isso aqui foram os valores, né, de remanejamento aí referente ao PROAP 2015, né, que eles vão, às vezes não tem utilização do recurso, então eles podem prorrogar ali, e daí foi feito esse remanejamento, a gente está aguardando só um retorno do financeiro sobre aquela questão das passagens aéreas, sabe, professor? Que a gente conversou, e eu acredito que até amanhã a gente tem uma posição da USP a respeito, tá? Tá bom. Eu tenho informação da passagem aérea, mas assim, o dever aqui de ofício não me permite falar muito sobre o assunto, mas está sendo o critério de distribuição e utilização tem sido bastante, tem aumentado significativamente. Uma coisa, é apenas um aspecto assim, salutar, que a gente está voltando aí, as pessoas estão voltando a viajar, visitar a USP tendo também possibilidade. Esses recursos estavam basicamente congelados, estava conversando com a professora Maria Cristina lá da medicina, né? E essa questão da mobilidade, né? Aos poucos a gente está voltando aí, isso é um sinal bem positivo aí. Então, Ademar? Por que sempre existe essa barreira da passagem aérea? É porque a gente acaba, nós, alunos, né, pesquisadores, professores, não sei como que mas eu já fui em um congresso em Curitiba, né, e eu tive que gastar, acho que umas 12 horas de ônibus, né, para poder ir, né. Teve uma outra oportunidade que eu até posso agradecer ao professor João Passador, que me autorizou também a usar uma verba PROAP para receber uma premiação lá em Brasília, na ANTAC, Agência Nacional de Transportes Aquaviários. Tive que pegar um ônibus também de Ribeirão Preto para Brasília, deve ter sido umas 15 horas de... Então, assim, se vocês puderem explicar para a gente por que existe sempre esse impedimento e como que se tem alguma forma de a gente tratar isso? Na verdade, essa verba que a gente está aqui é a verba da CPG, né, uma verba bastante pequena para fazer mobilidade. Assim, acabando a presidência e a vice-presidência da CPG, tem utilizado muito poucos recursos em benefício próprio para representar, assim, né, custeando a minha presença ou da professora Janaína para representar, né, os programas junto a CAPES ou reuniões institucionais. A gente, basicamente, nesses 2 anos, não utilizamos nenhuma parte desse recurso. Nós dentro daquilo que nos pode dar possibilidade, que o recurso vem mais ou menos definido. Eu não posso colocar 100% do recurso para uma rubrica só. Então, eu preciso distribuir. E o recurso é muito pequeno, a gente tem transferido uma parcela significativa do que a gente tem para auxílio ao estudante, né? Então, a gente tem tentado fazer isso. A questão das passagens na universidade, existe um contrato de licitação, né, de uma agência para compra de passagens, né? Esse contrato é um contrato, está lá no site, você entra lá no website lá da CODAG, for lá em contratos, você vai encontrar que é um contrato de 6,5 milhões para a USP inteira, né? E aí ele é distribuído conforme as cotas que foram definidas pelos programas de pós-graduação, né, pelas unidades, para esse aspecto. Então, existe, em função da verba da CAPES, a gente acaba tendo algumas restrições e obedecer um processo licitatório para aquisição disso. Então, a gente acaba tendo essa restrição. Mas, Ademar, a gente tem tentado o máximo que a gente pode, né, Tiago? Remanejar para suportar os alunos, tendo em vista que a gente não, as reuniões são todas online, a gente não tem reuniões, por exemplo, na CAPES em Brasília, as reuniões da própria fora da USP ou de outras comissões dentre as quais a gente participa, a gente tem utilizado muito pouco. Então, a gente tem, dentro daquilo que a gente pode, a gente tem transferido o recurso da CPG, né, uma parte significativa aí para
o subsídio aos alunos. A gente abre aqueles editais, né, para vocês, para subsidiar publicação, né, tem sido, os alunos dos 6 programas têm sido contemplados. Não sei se eu consegui responder sua pergunta ou se eu entendi a sua pergunta, tá? Obrigado, professora Mari. Obrigado pela resposta. Tiago, a gente tem que colocar em apreciação a alocação? Isso, professor, correto. Tá bom. A gente tinha um prazo curto também para, né, dar essa resposta lá para a Faculdade de Medicina, né, que eles tinham solicitado, então teve que ser adferendo também essa alteração. Tá. Então, a gente fez essa realocação, distribuindo as passagens aéreas e do recurso para os referidos alunos. Eu não me recordo agora, Tiago. Se você puder voltar e passar pela realocação, só porque eu agora fiquei confuso para todos entenderem, né? Então, nós transferimos daqui, deixamos em passagens aéreas nacionais, então nós não deixamos recurso nenhum poderíamos ter alocado em passagens aéreas internacionais, mas tendo em vista o valor de uma passagem aérea internacional, né, assim, o lugar mais perto para a gente ir talvez seria o Paraguai. A gente não conseguiria nem ir para lá numa passagem com o valor que tem. Então, não conseguiria subsidiar um professor que fosse num evento, um aluno. Então, a gente deixou isso para o custeio nacional. Então, a gente transferiu para este recurso. Teve mais alguma, Tiago? Desce um pouquinho mais. Opa. Teve uma realocação, então tinha uma despesa aqui de processamento de dados que era para toner, professor. Então, ela passou aqui também para essa linha aqui de passagem aérea, tá? Tá. Que era esses 1.444 aqui. Essa verba é a verba de 2021. 2015, que ela foi, né, é um PROAP 2015 que ele vai sendo prorrogado até que tenha a utilização dele. Né? 2015? PROAP 2015 esse, professor. Tá bom. Homenageamento PROAP 2015. Tá bom. Bom, é isso. Então, a gente tem, das verbas em geral, não esse caso, mas das verbas em geral, a gente tem destinado aí uma parcela significativa para o custeio do incentivo à publicação dos alunos, né? É muito pouca a nossa verba, entendeu? É uma verba para a CPG e a gente tem usado em prol aí. Bom, coloque em apreciação aqueles que forem favoráveis à alocação, né? A menos. Nós já encaminhamos, né, Tiago? É porque assim, vou ser muito sincero com vocês. A gente recebe a solicitação na segunda para sexta-feira ter que realizar, ou na próxima segunda. Então a gente acaba não tendo muito tempo hábil de fazer uma consulta, né, deste item. Então a gente tem utilizado, basicamente, professora Janaína, a gente tem utilizado as políticas que, de um certo modo, foram instituídas e a gente vem conversando ao longo do tempo, tá? Bom, aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, votos contrários e abstenções, que abra o microfone e se manifestem. Passamos para o item 1.2, não tivemos itens de pauta, gestão de pós-graduação em controladoria, alterações do regulamento do programa. O professor Botelho me ligou, acho que há 1 hora atrás, né, tendo visto que ele não poderia participar. O professor Ricardo faz parte da CCP. Pode abrir para nós, por favor, Tiago? Bom, do que se trata? É semelhante, na verdade, dos 3 programas, eu vou pegar o primeiro ponto, que é o segundo ou o primeiro, Tiago, que fala das teses digitais? O segundo, professor, Tá, o primeiro ponto é uma readequação do credenciamento, né, no doutorado, sendo considerada a produção intelectual dos discentes, por eles orientados, 2 últimos anos. Então, ele estava destoante entre os critérios de recredenciamento de professores internos e colaboradores. Então, a proposição dessa mudança é para tornar os critérios homogêneos, tá? Eles estão dando um grau de homogeneidade nos critérios dentro de quem pode participar como orientador, credenciado como orientador, tá? Então, esse é o segundo ponto, que é para o credenciamento agora será considerada a produção de 2 artigos, como os discentes, por eles orientados nos últimos 4 anos, publicados em periódicos científicos listados nos 3 estratos superiores do QUALIS, da área ou fator de impacto, tá? O próximo ponto é referente a uma inadequação
né, que só o programa de contabilidade ainda tinha a figura da entrega da cópia, né, da dissertação, né? Então, para a adequação da entrega totalmente digital, haveria necessidade de fazer essa redação, né, Tiago, no sistema aqui. Tá? Então, para a doutorado deve ser entregue o arquivo digital, tá, da dissertação ou tese. Tá? Então, isso tornou agora, os 3 programas agora estão, os 3 regulamentos estão homogêneos e aderentes ao processo de entrega digital de tese. Lembrando que as teses e dissertações deverão, vou chamar deverão, né, porque fica mais forte, deverão ser entregues no formato digital, do formato eletrônico, ainda não é o sistema digital de depósito, daqueles programas que já tiveram suas alterações dos seus regulamentos ou regimentos, eu sempre confundo, dos seus regulamentos, a partir da nova norma de pós-graduação da USP de 2018. Então, isso foi, a gente fez até uma reunião com o professor, com o pró-reitor, professor Márcio, né, Tiago, para esclarecer. Então, porque eu tinha que entregar 7 cópias impressas e tal, e isso basicamente avançou bastante. Com o processo de implementação do depósito digital, nós, então, eliminaremos de vez o papel na qualificação e na defesa. Bom, que estágio está isso, Tiago? Por favor, nos dê um release, aproveitando essa oportunidade desse ponto. Professor, sobre o sistema, né, o depósito digital, os 3 programas já estão com as normas parametrizadas no sistema, né? Agora, a gente precisa... Eu vou entrar em contato com a Márcia Queiroz, a pró-reitoria de pós, que é quem cuida desse sistema, tá? Para pegar umas orientações, a gente vai ter que fazer uma definição do fluxo de tramitação interna, né? A partir do momento que o aluno realizar o depósito através desse sistema, depois de validado nas comissões e CPG, a Márcia faz uma verificação do sistema, estando tudo ok, a gente pode fazer e dar início a um teste, né? Solicitar para o aluno que tenha prazo aí, não esteja, né, no último dia com prazo apertado, ele pode falar, a gente tenta fazer um teste com ele para ver se o sistema vai se comportar, se vai tudo certo. A partir disso, né, tendo o consentimento, a gente pode colocar em prática já, tá bom? Muito bem. Então, a gente deve agora passar por esses testes aí finais, né, de estresse aí para saber, até porque alguns programas que começaram, né, tiveram alguns problemas, exemplo do programa de enfermagem lá, acho que não houve uma parametrização correta, gerou bastante conflito, mas eu conversei com a professora Elucir, parece que já sanaram boa parte dos problemas, então a gente está indo um pouquinho mais devagar, até para que a gente tivesse, então, uma averiguação bem detalhada, para a gente depois não ter esses problemas, porque mexer no Janus aqui é uma fila enorme, longa, para qualquer alteração, né? E também fazer um processo que não pudesse, lá na frente, alguém pudesse questionar e apresentar alguma inconsistência, que pudesse gerar alguma nulidade, né? Porque até os problemas surgirem, né, e as reclamações, tudo pode, né? Aí depois que acontece, aí o custo é bastante alto. A gente vê isso muito na Câmara Curricular, né? Quando às vezes os regulamentos não estão bem alinhados, bem explícitos, assim, acaba gerando um custo para o aluno, para os professores, bastante significativo. Mas eu acho que vai ser um ganho muito importante aí. Vamos à frente, então. Professor, só para esclarecer um ponto, essa proposta de alteração no regulamento, ela já tinha sido encaminhado, tá, para a pró-reitoria, e um parecerista da Câmara de Avaliação que recomendou ao programa que detalhasse mais os tipos de produção intelectual consistentes a serem exigidos nesse item 8.8. Isso, então, daí o programa aproveitou, né, que teve essa oportunidade para fazer essa alteração no item e já inseriu também a questão da versão digital, tirando a exigência, né, de entrega de versão impressa, né? Excelente.
Perfeito. Aqueles que forem favoráveis às sugestões propostas de alteração pelo PPGCC, permaneçam como estão. Votos contrários às abstenções, que ao microfone se manifestem. Passamos para o item 1. O item 1.4 não tivemos pauta. O item 1.5 para aprovação em bloco. Que o item 1, 2, 3 e 4. O item 1, referendamento do aceite do senhor Plins, para participar do programa de intercâmbio. Este caso refere-se à troca do professor que vai recepcioná-lo, que era o professor João, né? Como a professora Janaína se propôs e conhece a universidade e estudou, fez pós-doutorado, tem conhecimento, na reunião passada se propôs a, então, fazer a recepção. Então, né, por isso que foi retirado de pauta e hoje está sendo apreciado novamente. Então, esse aceite foi aprovado a de referendo pela CCP, sendo emitida a carta de aceite, a de referendo pela CPG, e a gente coloca em apreciação, tá? O item 2 é a retenção da publicação e manutenção de dissertação em acervo reservado na biblioteca digital, apresentado pelo egresso André Donegat, orientado pela professora Luciana Cesarino, conforme a resolução 7569. O parecer foi emitido pelo professor Ricardo Menezes. Ele até me mandou essa pergunta quando eu, na lista de e-mail, quando eu fui responder, o Tiago já tinha respondido, então eu já falou, opa, deu certo, né? Ele tinha uma dúvida, mas ela foi sanada pela comissão de pós-graduação. O professor Ricardo emitiu parecer favorável, né? Tiago, abre o parecer, ao menos só para título de ilustração, né? Tá? Esses pedidos são um direito dos alunos, tendo em vista que o trabalho... hoje a gente tem duas situações específicas que é bom a gente, talvez, ficar atento, que tem acontecido bastante. Primeiro, a questão quando o trabalho tem um cunho de inovação, potencial patente, no qual você se reserva o direito de não dar a publicidade até que esse processo de patente ocorra. Então, você pode fazer esse pedido. Tem outros casos que têm acontecido na universidade, que alguns periódicos internacionais têm considerado como autoplágio a própria dissertação do indivíduo uma vez publicada. Tá? Então, essas duas situações elas têm acontecido bastante. A primeira, bem genuína e compreensível, né, que é a questão... E esse segundo, em função de alguns periódicos, né, que têm tido esse entendimento, e aí, quando passa pelos softwares de similaridade, acusam, né, que esse trabalho já está publicado em outro lugar. E não é a publicação, isso é um trabalho, né, de tese, dissertação, que foi desenvolvido dentro do programa, dentro das regras institucionais, ele tem que ir para o repositório, né? Ele vai para o repositório em algum momento, ou ele vai para o repositório até passar o processo de período de registro desse direito autoral, ou dessa patente, né? E neste caso tem surgido bastante essas situações onde alguns periódicos têm entendido dessa forma. Isso não está acontecendo só aqui, não, tá? Não. Isso está acontecendo em outras CPGs também, tá? Tem acontecido isso em função da utilização desses softwares que fazem teste de similaridade, tá? Correto? Acho que era este o ponto, né, Tiago? Mauri, queria complementar aqui também. Essa situação ela se agrava quando os nossos alunos redigem as suas teses e dissertações em inglês. Quando é em português, esses softwares dificilmente vão pegar, né? Porque vão ser publicados, mas quando o aluno escreve em inglês, aí sim acontece isso. E eu também concordo com você, tese e dissertação não é publicação, a gente chama de gray, né? Uma publicação cinza, não é uma publicação final, mas tem periódicos recusando, sim, inclusive aluno da própria Luciana, né, que teve um trabalho questionado por causa disso. Então, é por isso que ela fez essa solicitação do aluno André, que não fez a dissertação em inglês, mas já para se prevenir, pois isso aconteceu com um outro aluno dela. Então, o nosso aluno já escreve em inglês para facilitar o processo de publicação, mas depois ele é pego, né, porque o trabalho está na íntegra, disponível no site da USP. Perfeito, perfeito. Bom,
coloco então em apreciação. Então vamos ler, passar todos os pontos, que a gente aprovação em bloco, tá? Referendo do desligamento do pedido do senhor Daniel Camargo, doutorando orientado pelo professor Marcelo de Marzo, aprovado pela CCP, e a de referendo pela CPG. Professor João, tem alguma consideração? Sempre como temos desligamento, a gente tenta entender um pouquinho, né, para as causas, né? É uma pena, mas esse aluno é muito bom. Mas ele passou no programa de doutorado na FED São Paulo, com orientação do professor Joel Dutra. Perfeito. E aí ele escolheu ficar com o cardialato, né? Tá bom. Perfeito. É que eu não me recordava aqui da razão em si do pedido. Perfeito. E o quarto item, edital do processo seletivo do PPGAL, mestrado, turma do primeiro trimestre de 2023, aprovado pelo CCP. O senhor João também, como transcorreu o processo? Alguma intercorrência? Não, está tudo certo. Sempre alguma dificuldade com gestão de calendários final e início de ano, mas tudo bem. Achamos aí uma saída, acho que melhor para todos. Né? Tá ótimo. Então, coloque em apreciação do item 1.5 e os subitens de 1 ao 4, o item 4, ao quarto item, tá? Aqueles que forem favoráveis por eles como estão, votos contra as abstenções, que abram o microfone e se manifestem. E passamos para o item 1.6, aprovação também em bloco do PVC, apenas um item, alteração no trimestre de oferecimento, formação docente na área de negócios, aprovado pelo CCP e Conselho. Esta informação será corrigida no despacho. Tiago? Tem algum destaque? Não, professor. Estava com essa informação porque no despacho do Conselho da CCP estava com a informação, o horário errado da disciplina, mas eu conversei com a secretária do programa e tinha sido um erro mesmo de digitação. Eles já mandaram o arquivo correto, tá? Já está aqui na pauta. Ok. Maravilha. Em apreciação, a proposta de alteração, a válida do despacho referente à alteração do oferecimento da disciplina. Tá? Aqueles que forem favoráveis, perguntam como estão, votos contrários e abstenções, abrem o microfone e se manifestem. O item 1.7, aprovação em bloco do PPG, O item 1, grade horária das disciplinas do segundo semestre letivo, aprovadas pela CCP e Conselho. O item 2, solicitação do aluno Guilherme José Lemos, do curso de mestrado para cursar a matéria macroeconomia à distância, no modelo híbrido, no segundo semestre, comparecendo presencialmente apenas para realizar as avaliações conforme a justificativa. Bom, o item 1, professor Luciano, alguma consideração? Podemos... Qual que é o 1? Que é a grade horária do segundo semestre? Não. Ok. O do aluno que você falou, ele tem... Isso, o item 2. Ele é paraplégico, e aí ele fez a distância, mas ele reprovou em uma disciplina. Tá. E aí ele teria que vir só para essa disciplina. Ele falou que tinha dificuldade de arrumar por um semestre um lugar por causa do tamanho das portas. Então a gente solicitou a distância para ele. Né? Ele falou que se ele viesse toda semana e viajasse toda semana ia dar problema de escala, essas coisas. Ele vai só fazer a prova presencialmente. Gostaria só de deixar registrado que a disciplina ela será ministrada presencialmente com transmissão simultânea, de acordo, nós consultamos a PRPG, e com de acordo da CPG e da CCP, e também a anuência dos professores em fazerem a transmissão em função do problema de mobilidade do aluno. Não existe uma regra, que foi até sugerida numa daquelas reuniões, para este tipo de caso. Existe quando o aluno está afastado por doença, que você tem que prover atividades, exercícios, né, suprir a deficiência com atividades adicionais e extras lá para o aluno. Tá? Nesse caso, a gente não tem nem... É o primeiro caso, né?
como nós já somos famosos aqui na PRPG, né, por ser os maiores perguntadores da USP, que bom, né? Pelo menos a gente não faz as coisas inadequadas. E aí a decisão ficou a critério da CPG e da unidade. Nós fizemos um despacho junto à diretoria da escola, da FERP, pedindo que providenciasse infraestrutura adequada para isso, e tivemos o de acordo do senhor diretor, né, para que fosse providenciado então. Então, nós temos aí todo o aval. Então, não é uma disciplina que está sendo oferecida à distância ou de forma híbrida e remota. Apenas, neste caso, tendo em vista uma necessidade, né, eu acho que a gente não está desrespeitando nenhuma das regras, tá? Acho que é uma... E a gente tem a anuência de todos os órgãos que regulamentam a pós-graduação na economia e na FEA, tá bom? E temos também a anuência da PRPG. Só a título de esclarecimento de como é que a gente conduziu essa situação. Bom, aqueles que forem favoráveis à apreciação dos dois itens do programa de pós-graduação em economia, que foram favoráveis apenas como estão, grade horária e a transmissão online, né, das atividades da disciplina de macroeconomia, permaneça como estão. Votos contrários e abstenções, que o microfone se manifestem. No item 1.8, aprovação em bloco, né, das CCPs referente às comissões julgadoras para defesa de dissertação do PPGAL. Pode passar, Tiago, do item 1, item 2, item 3, 4, 5, 6, e defesa de tese, item 7, 8, tá? O item 8 eu quero me abster, tendo em vista que é o meu orientado, tá? Todas as verificações da composição da banca, respeitando os critérios dos regulamentos, foram verificadas pelas CCPs. Checklist analisado pela Secretaria de Pós-Graduação, a menos que os senhores e senhoras aqui presentes, aos presentes, queira algum esclarecimento específico, a gente pode abrir os respectivos comissões, eu coloco em apreciação. Gostaria de me abster no item 8, tá bom, Tiago? Aqueles que forem favoráveis, então, ao encaminhamento das sugestões de banca para as comissões julgadoras de dissertações e teses, que permaneçam como estão, votos contrários e abstenções, abrem o microfone e se manifestem. Passamos para o item 1.9. Bom, itens para aprovação em bloco referente a atas de defesa, também, né, referente do PPGAL, do Programa em Economia, todos referentes de homologação, não temos nenhum caso específico de reprovação ou ponto que mereça atenção ou análise específica, correto, Tiago? Correto, professor, isso mesmo. Bom, então, coloco em apreciação as atas de homologação das defesas de teses e dissertações realizadas pelos programas de economia e PPGAL e controladoria e contabilidade. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão. Votos contrários e abstenções, que abrem o microfone se manifestem. Bom, item 1.10, aprovação em bloco das prorrogações de prazos ad referentes. Lembrando que tais prorrogações devem, né, ser apreciadas pela PRPG a partir do preenchimento da solicitação dos requerimentos. Lembrando sempre que estas prorrogações devem cessar, acredito eu, ou serem debatidas na reunião da quarta-feira da semana que vem, que a gente deverá ter algumas definições importantes. Caso há algum desfecho importante que seja debatido na CLPGR da semana que vem, eu farei um comunicado, tendo em vista que nós não teremos a reunião no mês de julho, mas farei um comunicado dos principais pontos a todos os membros da CPG. Tá? Deve ser discutida a figura, por exemplo, da limitação das disciplinas à distância, tá? Ou pelo modo remoto, por programa. Teve uma comissão de trabalho. A princípio, espera-se que seja apresentado essa proposta de regulamentação.
Hoje a gente tem uma certa liberdade em transformar as disciplinas que foi decorrente do processo de pandemia. Podemos pedir essa conversão sem um limite. Acredito eu, não sei, eu não tenho nem informações que, assim, porque eu não participei do grupo de trabalho, eu não, nem teria como antecipar ou imaginar qualquer coisa que venha aí. Aí não foi nos apresentado nada ainda. Essa proposta deve ser apresentada na próxima CELPGR, dia 29. Também será discutida a questão da prorrogação de se as bancas à distância, até o dia 29 de junho, você pode solicitar que as bancas a serem realizadas podem ser totalmente online. Após o dia 30 de junho, as bancas poderão ser online, respeitando os critérios dos respectivos regulamentos. No nosso caso, orientado e orientador, né, devem estar presente na FEA no momento do ato da defesa e da qualificação. Para os casos de alunos estrangeiros, tem tido uma pressão ainda grande, porque muitos alunos estrangeiros voltaram para os seus países e eles terem que voltar aqui. Então, existe sim, talvez, um entendimento que isso possa ser prorrogado por mais 6 meses, até que esses prazos sejam sanados. Tá? Isso pode acontecer. Essa pressão está acontecendo. Alguns programas já têm feito essa pré-solicitação, que para alunos estrangeiros, né, não residentes, eles pudessem, então, utilizar essa prerrogativa. Mas ainda não tem como antecipar se a gente vai ter alguma definição. Esses 2 pontos, eles devem ser apreciados na próxima reunião. A questão também dos pedidos de prorrogação de prazo, eu acredito que eles devem cessar, tá? Não sei. A princípio, a ideia que deveria cessar a partir do dia 30, não teria mais prorrogação de prazo em função da Covid. Mas a Covid não acaba, né? Então, eu não sei ainda como esse tema vai ser tratado. Esses 3 pontos, a princípio, conforme eles forem deliberados, eu farei um comunicado a todos os membros da CPG, né, pós-reunião, tá bom? Então, colocaria em apreciação todos os pedidos, já estão fundamentados, aprovados pelas respectivas CCP, encaminhados pela CPG, com as justificativas, tá, de prorrogação. Amaury, oi. Com relação a uma questão, quero só saber se vai ser discutido ou se isso já está definido mesmo, com relação às disciplinas permanecerem com a opção de serem ministradas online. Isso não vai mais permanecer mesmo, né, no segundo semestre? Ou vai ser discutido? Aquela autorização temporária. Então, eu acho que não mais, tá? Você comentou sobre as prorrogações, sobre as bancas, né? Uhum. Mas agora, aí sobre o formato, né? Aquela autorização provisória que a gente estava fazendo, a informação que eu tenho é de que não. Isso. Mas, como você mesmo disse, como não acabou a pandemia, será que isso vai ser rediscutido? Não, assim, eu acredito que não, mas eu não posso, assim, afirmar. O que eu tenho percebido na Câmara Curricular, a gente acabou discutindo algumas coisas, e aí você acaba tendo um pouco da sensibilidade de como que as coisas estão caminhando entre os outros programas. Foi até mencionado um caso de uma professora de 70 e poucos anos que tem uma disciplina que está se negando a dar a disciplina presencialmente, né? E assim, esse caso vai ser apreciado, né? Foi apreciado, foi feita essa solicitação e ele foi debatido e tal, e foi negado, né? Infelizmente foi negado, assim. Então, existe uma pressão muito grande para cessar um pouco as questões das disciplinas, desses eventos não presenciais e fazer um retorno. Existe uma pressão enorme para que haja, de fato, um retorno. A gente já tem agora que lidar com essa questão dos casos de Covid, afastamento e tal, né? Existe um grupo de trabalho na universidade, no DRH, trabalhando a questão do trabalho híbrido e o trabalho remoto, tá? Existe um grupo de trabalho fazendo um estudo para fins administrativos, existe esse trabalho. Do ponto de vista, a pressão é que volte tudo, sabe, Janaína? Assim, então, mas foi bom você levantar, porque essas questões, se teremos outras excepcionalidades, eu posso perguntar, posso participar. Essas demandas são boas, eu levo para o debate. Porque, assim, talvez o professor não queira recredenciar a disciplina online de vez, né, para ela ser sempre, mas talvez no segundo semestre ainda queira. E a informação que a gente tem é que não é possível mais, né? Essa reunião da CELPGR, eu posso até, se não tiver em pauta, eu posso até
colocar em assunto, se tem alguma previsão, se o professor tem alguma comorbidade, mas dizendo, você já tomou a vacina? Tá Então, assim, acho que o Luciano ainda, ia falar alguma coisa. Isso, Luciano, por favor. Acho que ele está no telefone. Podemos dar sequência, Luciano? Dá uma olhadinha. Eu passo, pode deixar. Tá ok, beleza. Então, em apreciação, aqueles que forem favoráveis ao item 1.10, aos requerimentos de solicitação de prorrogação de prazo dos respectivos alunos dos programas de contabilidade, administração e economia, que permaneçam como estão, votos contrários e abstenções, que abra o microfone e se manifestem. Temos pauta suplementar, Tiago? Isso, professor, tem alguns assuntos aqui. Então, gostaria de colocá-lo em apreciação a pauta suplementar. Eu prefiro sempre passar rapidamente sobre os itens, porque caso algum dos membros não se sinta confortável para a discussão, a gente tira de pauta, que não é uma coisa muito comum nas reuniões, né? Coloca-se na pauta e depois vê e discuta, porque às vezes eu precisaria de fazer uma análise, ter mais tempo para decidir. Referendo da sugestão de comissão de banca, 1, 2, 3 itens de referendo, 4, 5, 6 e referendo de homologação de defesa. Esta é a pauta que nós gostaríamos de propor e pedir a autorização dos membros do colegiado para apreciação. Podemos colocar aqueles que forem favoráveis, permaneçam como estão, votos contrários, abstenções, que se manifestem. Bom, então vamos lá. Então, do item 2.1 ao item 2.5, 6, é isso? 7, refere-se à sugestão de comissão julgadora e um item de homologação da ata de defesa da dissertação do aluno Gabriel Henrique. Aqueles que forem favoráveis, permaneçam como estão, votos contrários e abstenções, que ao microfone se manifestem. Tiago, podemos passar então para os comunicados? Bom, a aprovação da última ata, colocar em apreciação, a última ata foi encaminhada aos membros. Alguém tem algum ponto? Gostaria aqui de alguma divergência, alguma abstenção? Tiago está abrindo a ata para nós. Pode passar ela toda, Tiago, por favor. Se alguém tiver algum ponto, alguma divergência, algum ponto que não foi relatado. Luciano? Oi? Enquanto o pessoal vai pensando sobre a ata, você gostaria de se pronunciar? Você tinha levantado a mão? Não, eu só acho que existe hoje a possibilidade do online, né? Independentemente da pandemia. Sim. A gente está com dois cursos no semestre que vem, da pós, que serão online. Então tem que ter uma justificativa, tal, mas existe a possibilidade, né? Acho que uma porcentagem, eu não sei exatamente. Mas as disciplinas já foram credenciadas na modalidade online, correto? Tem que fazer isso. Diferente, Luciano. No seu caso, você pode para sempre, se quiser fazer assim. Mas a minha pergunta era uma disciplina que não foi credenciada para ser online, que até o meio do ano ela poderia ser online mediante aquela autorização. Não vai ter mais, eu acho, essa autorização. É isso que, né, fico ainda em dúvida se não vai ter mais mesmo, né? O que está se desenhando, antes da gente apreciar a ata aqui, né, aproveitando esse ponto, que era um ponto anterior que o Luciano gostaria de conectar, o que está se desenhando é uma limitação, pelo menos é o que está se desenhando, uma limitação da quantidade de disciplinas que um programa pode ter à distância. Tá? Então, não poderia passar de 20%. Né? Eu não sei qual desenho está sendo proposto. Então, assim, se as disciplinas obrigatórias ou disciplinas optativas e tal, eu não sei como é que eles vão tratar isso. Mas, assim, existe uma preocupação, né, de banalizar isso, né, tornar isso, de fato, um instrumento que pode ser muito bom para os programas, para disciplinas optativas, disciplinas de grupo de pesquisa, né? Então, eles têm um certo medo disso, até porque percebe que se deixar,
alguns programas vão ficar todos à distância sem ter sido constituídos e instituídos numa modalidade à distância. E não existe essa modalidade, então existe essa preocupação, né, desse instrumento, essa liberdade de você ter essa comunicação à distância, aproveitar isso banalizar o sistema. Então, essa é a preocupação. E também essa prorrogação, né, de disciplinas regulares para serem de modalidades apenas em casos excepcionais, pelo que eu estou percebendo, acho que também está se desenhando para o fim das autorizações. Mas vamos aguardar, em uma semana a gente vai ter aí um encaminhamento e a gente vai lá debater e opinar sobre a proposta que vai ser nos apresentada, tá bom? Então, coloquem apreciação à ata, aqueles que forem favoráveis à ata, permaneçam como estão, votos contrários e abstenções, por favor, se manifestem. Ok? Bom, comunicados, então, da presidência, o item 1, orçamento da CPG aprovado pelo CTA, por favor, Tiago. A gente está trazendo o orçamento, os recursos que o CTA... A gente tinha aqui uma proposta de fazer alguns eventos, a gente fez um evento só, a gente tinha a ideia de fazer um evento de saúde, aí a professora Roseli acabou conduzindo um evento, a gente queria ter feito em conjunto, mas aí, pela minha incapacidade técnica, eu não consegui equacionar. A professora Janaína fez um excelente evento sobre plágio, que ela coordenou, e nós, então, tínhamos um recurso para trazer outros professores, fazer um evento presencial, e a gente acabou não utilizando o orçamento, tá? Nós não utilizamos porque não tinha como utilizar com coisa. Então, nós não realmente refizemos o orçamento para este ano, fazendo a previsão de R$17 mil, para que, de fato, este orçamento possa ser utilizado pela nova presidência e vice-presidência da CPG, né, tem uma proposta inicial, mas esse remanejamento pode ser feito solicitado pela próxima. Então, a gente possivelmente não vai utilizar esse evento, né, Janaína, até o término dessa gestão. Então, já fica aí um orçamento prévio. Pode ser também, né? Mas aí eu acho que... Não, deixa para o próximo, né? Não sei se vai... Eu apoio. Vou deixar para o próximo, né? Até que hoje temos aí, processo eleitoral, né, sendo finalizado, né, mas deixaremos para o próximo a festa, sabe? Né? Tá? Então, o orçamento tem um orçamento aprovado pelo CTA de 17.712, sendo que 4 mil para fazer eventos presenciais com suporte de coffee break, financiados aí pelos recursos da Fundas, tá bom? Vamos voltar lá, Tiago, por favor? Aí o resultado dos editais, do print, né? Tiago, fale um pouquinho para nós. Esse já não passou no comunicado passado, porque isso eu falei na congregação. Eu então, acho que nós desculpa. já falamos isso, Maurício. Já? Já. Do print, dos alunos, dos docentes. Porque... verdade. Acho que já passou. Perfeito. Tá ótimo. Pelo menos eu falei sobre isso lá na congregação. Sim, professor, é que ele saiu e, na verdade, eu estou olhando aqui a data do ofício, é 27 de maio. Então, acredito que quando ele saiu, deu tempo da senhora... falar na congregação. Mas eu falei na congregação os comunicados que foram passados na CPG. Então, se eu falei lá, nós falamos aqui também. Sim, professora, foi o que a senhora falou, se eu não me engano, foi as indicações, né, do print. Agora, esse aqui já é o resultado oficial. No final. Isso, esse aqui que já bom, então, perdão. É que é a mesma lista, né? Então, dessa vez, infelizmente, de Salamanca, os nossos indicados dessa vez tiveram as bolsas. É isso mesmo. Todos que foram indicados, só para esclarecer, todos que estavam naquele comunicados, né, que foram indicados pela FE, foram deferidas as inscrições. Tá ótimo. Então, perdão. Então, tá tudo certo. Imagina, que isso. Também foi um período que o Tiago tirou férias longas, sabe, assim, né, Tiago? E eu posso rápido, professor. Férias aqui você acaba muito rápido, velho, nem me fale. Ok, então é só o comunicado, todos os indicados do programa Pinch, parabéns para os alunos, né? Eu acho que isso é importante, essa participação ela é importante para a gente, a manutenção desse interesse garante com que nós estejamos vivos nesse programa Print aí, então, parabéns para os alunos, desejar sucesso nessa jornada aí, tá? Professor André e professor Sérgio também,
e o Luiz Mário Martins Brotherhood, né, que é o professor visitante. Desejar parabéns e sucesso a todos os participantes. Passamos para o item 3, a resolução 8261, que altera dispositivos da resolução 8082, que estabeleceu autorização excepcional e temporária decorrente da pandemia para a prorrogação. Esse que é mais aquele comunicado que se limita até o dia 30, correto, Thiago? Isso mesmo, professor. Vou abrir o arquivo para vocês verem certinho. Né? Exato, que limita aí a questão dos pedidos excepcionais lá. Eles mudaram isso, eles mudaram, desculpa interromper, professor, eles alteraram aqui, né? Então, os alunos matriculados a partir de 1º de julho de 2022 não poderão ter os prazos prorrogados com fundamento naquela resolução 8082, que era por conta do Covid, tá? Isso, perfeito. Não sei se isso vai ser discutido, que nem o senhor falou, né? Isso, quarta-feira que vem a gente tem esse fechamento. Correto, isso é o que a gente tem. Tá. Bom, o que temos mais? Troca de orientador. Boa essa troca de orientação da aluna Denise, né? Desejamos sucesso à aluna Denise, aí, na troca de orientação, ela fez o trancamento, trocou de orientador. Espero que a Denise consiga alcançar aí, são os nossos votos aí, né? Um processo difícil para a gente, um processo conhecido pela USP inteira, tá? Um processo que deu bastante trabalho, mas, assim, eu sempre respeito direito do aluno, direito do professor, ele tem que ser apreciado. E ele foi apreciado de uma forma não muito simples, um processo bastante desgastante para a aluna, que eu tenho certeza que eu tenho essa experiência pessoal de lidar com a justiça e a Universidade de São Paulo contra, né, as questões que eu considero que estão ferindo o meu direito. Eu acho que ela fez isso e a justiça acatou. E a gente espera, né? A gente aqui, como professor, a gente quer ver o sucesso dos nossos alunos. É uma pena quando a gente tem essas situações dessa natureza, mas eu vou deixar aí, então, só os meus votos de sucesso aí para o professor Alexandre Nicolela e para a Denise, quando ela regressar, ela voltar aí ao processo, tá bom? Vou falar para vocês que não é muito fácil isso, tá? Quando a gente perde um pouco aí da nossa vitalidade quando a gente tem esse tipo de situação aí. Eu vou falar isso como professor, e eu acho que com o aluno, mesma coisa. Né? Acho que ela perdeu muito tempo e muita energia. Não é fácil. Mas vamos lá. Deixa eu dar sucesso aí para ela. O item 5, deferimento da Superintendência de Saúde sobre o recurso apresentado pelo Tiago, também tem dado bastante trabalho para a gente, né? Tiago de Oliveira Mota, mas é o direito dele, eu tenho que respeitar, e a gente consultou todas as instâncias, referente ao Tiago é o aluno que não pode tomar a vacina, tá? Então, e aí existe um conflito entre ele não poder tomar a vacina e os protocolos, né, dos alunos que podem assistir a aula presencialmente, tá, gente? Então, isso também, vou falar para vocês, esses dois casos aí, eles, Tiago, eles tomaram muito tempo nosso do programa de economia, mas estamos aí para isso, né? E acho que agora teve um desfecho, né, Tiago? É verdade, professor. A gente fica contente aí com a resolução dos dois casos, né? Maravilha. E, por fim, não, ainda não, né? Esclarecimento enviado pela pós-graduação aos coordenadores do Departamento de Alunos sobre a dispensa de entrega da versão. É o item que eu citei, nós temos uma reunião com o pró-reitor, né? Então, os regulamentos que já foram alterados a partir da alteração do regulamento da pós-graduação da USP de 2018, já estão aderentes a ele, já poderiam, então, fazer essa entrega, não é isso? Sem a entrega correto, Tiago? Isso mesmo, professor. Todos os programas da FE já tiveram regulamentos publicados após esse regimento o 7493. Então, conforme o pró-reitor explicou, né, que nesse caso o regimento ele é maior e os programas, os alunos podem, então, seguir à disposição daquela entrega impressa ou digital, que é como está previsto no regimento, tá? E o 7, eu já abordei ele anteriormente, que era a questão relacionada às bancas totalmente online até o dia 30. Então, até semana que vem, os pedidos estão apreciados e poderão ser realizados, tá?
Então, pedidos após esse período, a gente vai precisar da apreciação. Agora vamos ter que esperar essa reunião do CELPGR. E, por fim, não menos importante, nós fizemos, aí primeiro agradecer os coordenadores e as secretarias de pós-graduação, né, pelo trabalho de ter preenchido o formulário, tá, referente à avaliação institucional da Universidade de São Paulo. Tá? A Universidade de São Paulo criou um sistema de avaliação da unidade, né, dos departamentos, dos professores. É mais uma coisa, ou seja, assim, realmente a professora Janine conversamos sobre isso, né? A gente fez um formulário, e eu errei na hora de fazer o formulário, que eu li lá 3.000 e não li até a última palavra, e eu achei que era 3.000 palavras, né? E era 3.000 caracteres por cada um dos itens, né, que tinham que ser preenchidos. Aí os programas mandaram lá as informações para a gente pediu, eles mandaram, e aí eu fui compilar isso. Meu Deus, quando eu mandei para a Soraya, ela falou, não, professor, não é 3.000 palavras, é 3.000 caracteres. Mas eu consegui aí, com a ajuda da Érica e do Tiago, consegui fazer um texto, tá? Avaliando todos os itens, contemplando os 3 programas. Lembrando que alguns itens, alguns programas não responderam, mas não teve prejuízo, onde a gente demonstrou o impacto, perfil, né, de onde está o nosso egresso. Fizemos aí um texto para cada um, resumido, tá? Das ações relacionadas às perguntas do sistema de avaliação institucional. Ele está à disposição, caso vocês quiserem ter acesso ao texto que foi encaminhado. Esse texto é encaminhado para a diretoria da escola, que compila tudo isso num texto institucional, da avaliação institucional da FEA-RP, tá? Gostaria aqui de transmitir as palavras do professor André, agradecendo a qualidade e a presteza que nós fizemos o trabalho, né? Ele pessoalmente fez a leitura, achou muito bom, que acho que gostou do que os programas têm feito, acho que ficou visível aí o trabalho que é feito pelos programas, pelos alunos, a produção, né? Tá? Então ele me passou aí, eu estou repassando os agradecimentos do professor e os parabéns aí pelo trabalho que vocês vêm desenvolvendo. Porque assim, por que eu fiz esse pedido, pessoal? Porque eu não tenho como ter todas essas informações sobre o que acontece no dia a dia dos programas, o nível de produtividade, porque quem faz os relatórios do Sucupira são vocês que fazem esse mapeamento exaustivo, né? Então, a gente precisa, às vezes, a gente não está repassando, não é repassando o nosso trabalho para vocês, é que, infelizmente, eu não teria como fazê-lo se não tivesse a colaboração de vocês. Deixo aqui o meu agradecimento, tá? Vocês viram que é bastante coisa, né? São 18 perguntas ou 19 perguntas, né, Thiago? Tá? Se alguém quiser ter acesso de todos os conteúdos que foram inseridos, por favor, possa solicitar ao Tiago, que será encaminhado aí a publicidade. Então, esse é o texto que foi encaminhado a título de solicitação da diretoria da escola para o formulário de avaliação institucional, tá bom? Bom, palavra aos membros. Eu estou vendo ali rapidamente que tem muita coisa que eu escrevi, mas eu acho que a gente, sendo um colegiado importante, temos que começar a pensar que essa avaliação é muito ruim, né? A gente poderia sugerir uma mudança nisso. Eu acho muito ruim mesmo, porque, assim, o que efetivamente ela avalia, o que ela contribui com os professores, o que ela contribui com a melhoria dos programas, acho que não melhora em coisa nenhuma. Na verdade, só resgatando um pouco do histórico disso aí, acho que foi no governo do Zago, que teve uma conversa aí com o povo da McKinsey, e a McKinsey, muito gentilmente, forneceu um sistema de avaliação, que eles têm um pacote lá, tá certo? Que eles só trocam o cabeçalho lá, dependendo do cliente, que é muito ruim. Então, eles pegaram uma roupa e foram vestir o cliente de tamanho diferente. Então, a roupa está desconfortável. Está muito larga, está muito justa, mas é uma adaptação muito mal feita, na minha opinião. Estou dando aqui minha opinião. Gostaria muito que ficasse registrado, inclusive, em ato. Ao final de tudo que eu escrevi, porque eu assumi a parte do chefe, assumi a parte da CPG, assumi a parte de integração, no final eu apresento uma alternativa que é o modelo europeu de avaliação de universidades,
Está explícito lá, inclusive com o endereço do site, para dizer assim, ó, povo da CAI, está muito ruim isso aí, agradecemos a McKinsey, um grande abraço, vá cuidar você do setor empresarial, que, aliás, cuida muito mal, porque é ruim a avaliação na sua estrutura. Né? E deixar que quem entende de universidade faça, de fato, um sistema de avaliação para universidades. Tá certo? Então, essa mania de achar que cara que manda bem no setor privado vai mandar bem no setor público é um profundo equívoco, tá certo? Porque, na verdade, a moldura ética é completamente outra. A gente aqui não tá aqui para servir a reprodução de capital, a porra nenhuma, a não ser, tá certo? Na verdade, prestar contas e contrapartidas para a sociedade que nos sustenta aqui com os seus mais nobres recursos. E essa avaliação não traduz, não afere, tá certo? E não orienta mudanças nesse sentido. Né? Eu não respondo mais esse negócio. Pode me botar preso, mas não vou responder mais. Obrigado. Mauri, o fato é que nós nos envolvemos demais, os coordenadores, com a redação de um texto, né? Então, eu participei junto com o João, né, pela CCP, e que a gente se vê fazendo retrabalhos, né? A gente já fez tudo isso para a CAPES, que efetivamente é quem nos avalia e nos dá, bom, não está neste momento, né? E deveria dar uns feedbacks e nos avaliar, e assim, a gente fica com a impressão de que fizemos um trabalho enorme que não vai ser lido ou que não vai ser usado, né, para nos dar feedback algum. Então, assim, o que vai ser feito com esse relatório? E talvez mais importante, será que a próxima gestão vai continuar usando isso aí? A reitoria nova? Eu já tinha anotado a insatisfação, a sua opinião em particular, porque a gente conversou, e já tinha coletado essa opinião do professor João em outras conversas, né? E já estava na minha anotação, e esse é um dos pontos que eu vou apresentar na COPGR, né? E em função de qual é a utilidade dessa avaliação. Até porque eu preenchi, revisei, refiz, tive que montar um texto para cada um deles, e foi terrível, porque eu tinha uma data limite, né? E a gente teve um pouco tempo para fazer tudo isso, e fazer esse texto, e revisar, eu também fiquei com a mesma sensação, né, de que a gente prestou contas, falou das coisas que a gente fez, mas ele é muito pouco corretivo, dizendo, olha, nesse ponto aqui, ó, professor João, está ruim. Eu acho que esse tipo de avaliação, se eu tenho um órgão institucional de avaliação que dá um feedback desse posicionamento, você pode até não gostar da avaliação da CAPES, mas os programas que tiverem ruim no programa nessa avaliação da CAPES deveria ter um trabalho direcionado e uma tutoria diferenciada. Eu acho que nesses casos, sim. Os programas 5, eu acho que eu posso ter até uma tutoria vamos para 6 e para 7. Agora, eu acho que muito pouco provável que dos 257 programas vão receber, das 57 CPGs, vão receber relatórios dizendo, olha, porque, na verdade, o programa de contabilidade, o programa de economia, o programa de administração, está tudo num bolo só. Né? Todos foram vistos. Vamos imaginar que contabilidade fosse 3, economia fosse 4 e administração fosse 5. Né? Está tudo num bolo só, ali não está diferenciando. Então, quais correções e sugestões para ir para o 6 e 7 administração eu estou propondo, para a contabilidade e para a economia? Isso não vai ser perceptível. Por quê? Porque não foi feita uma avaliação institucional dos programas pela USP. Está sendo feita uma avaliação do conjunto de programas de pós-graduação. E você não vai conseguir perceber deficiências da contabilidade ou virtudes da administração, porque você faz um relatório maquiagem, né? Porque você vai lá falar das coisas boas, né? Eu não fui falar, lá nós temos um problema, temos professores mal avaliados, temos professores isso, temos processo na justiça. Eu não fui lá fazer isso, não foi esse o objeto. O objeto foi lá dizer assim, quais são as virtudes, tal, citei os alunos que publicam, onde estão os alunos. Então, é um relatório de virtudes. E agora, como que ele vai dizer se as minhas virtudes são suficientemente boas ou ruins, ou estão na média ou na mediana? Então, então essa é a sensação mesmo, professor João, essa é a mesma sensação. Agora, é um jogo para se jogar. Eu não posso, né? Aí eu não posso, como presidente da CPG e a professora Janaína como vice, a gente não deixar de atender as demandas institucionais colocadas, né?
Então, eu prefiro, realmente, neste momento, criticar do que ficar com não compliance, né? Fazer um protesto aqui, porque isso talvez não seja a opinião dos programas, né? Então, foi esse o sentido de eu ter sobrecarregado vocês aí pedindo essa avaliação. Porque eu optei por não fazer um protesto, dizer, nós não vamos relatar porque discordamos com a avaliação. Nós seguimos, então, mas nós vamos apresentar uma crítica formal na CUPGR sobre qual é a utilidade dessa avaliação. Isso a gente vai fazê-la. Nós fizemos, mas não entendemos no que isso vai nos tornará melhor em relação ao nosso status anterior. Então, essa é a minha posição, é o meu pensamento sobre isso. Professor João. Então, eu só queria complementar uma coisa da minha fala, que assim, a universidade é um espaço de gente que pensa, né? O que me irritou um pouco essa subserviência cega. Quando eu fiz essa reclamação, eu recebi a seguinte frase, abre aspas, do diretor da unidade: quem está reclamando porque não quer ser avaliado. Pô, eu passo a minha vida sendo avaliado. Todo ano eu preparo um relatório imenso, Sucupira. Como é que o cara se sente à vontade de dizer uma tolice dessa? É quem realmente não entende do que está fazendo, a não ser fazer o jogo das subserviências para o cardialato estúpido, tá certo? Então, assim, felizmente, parece que estamos entrando agora numa fase nova, né? Inclusive, hoje já acho que merece aqui o destaque, né? Que já temos um novo diretor eleito, só aguardar agora o prazo para a mudança do titular, né? Mas eu acho que teremos aí uma diretoria nova que seguramente vai ter uma visão um pouco mais refinada, né? Eu diria, um pouco mais diferenciada sobre qual é o papel efetivamente da universidade, e não essa... Eu estou no embate por e-mail com o André Costa sobre essa relação de atividade meio, atividade fim, porque até agora também não me conformo com a história do cartão, tá certo? Até, inclusive, ele cobrou, ele falou assim, não, eu cobrei do professor Amauri, que conversasse com não sei quem, da Procuradoria-Geral, que não faz o menor sentido coordenadores de curso ficarem fazendo trabalho de tesouraria. Não tem o menor sentido isso, né? Então, assim, daqui a pouco a gente não tem mais nem o direito de pedir para aumentar o número de funcionários na unidade, porque não precisa. O professor hoje, seja, né, professor doutor, professor livre docente, professor titular, hoje faz serviço em terminal de banco, né? Não precisa para despesas institucionais, né? Então, realmente, as coisas não vão bem, né? E a minha grande esperança é que voltemos a níveis de pressão e temperatura razoáveis do que era antes, né? Desses momentos tão ruins, tão estranhos, tão pandêmicos quanto vivemos, inclusive dentro da universidade. Esperamos que nossos próximos ministros da educação não sejam, né, levados à justiça, ao cárcere da justiça, né? Acho que e não disparem balas, né, nos check-ins dos aeroportos também. Exatamente. Professor João, assim, o Tiago me colocou aqui, eu sou muito transparente, tento ser transparente com a condição, ele colocou, professor Amauri, o senhor vai querer colocar já nos seus comentários a questão da utilização do cartão? Eu falei, Tiago, não fale isso, deixa isso para lá, depois a gente conversa. Aí, já que você colocou, entendeu? Eu falei, Tiago, aqui, né, Tiago? Nós não nos escapamos, né, Tiago, dessa. Né? Então, é o seguinte, eu conversei com a Adriana Fragali, né, rapidamente sobre isso, aí ela estava com tempo e ela não me deu uma resposta. Eu não consegui, eu não encaminhei de volta porque ao professor André e à solicitação que me foi feita, porque eu não consegui conversar com a Adriana Fragali essa semana. Eu conversei rapidamente com ela, aí ela falou, não, semana que vem a gente conversa. E aí eu não consegui, tá? É que eu não consegui ter a resposta ainda, mas eu já tenho uma resposta que é a que vocês já sabem. Então, deixa para eu agora conversar com ela especificamente mais sobre isso. Eu acredito que a diretoria atual tem essa opinião explícita sobre isso. Eu conversei na semana passada, na reunião que eu tive com a diretoria da medicina, aí em Ribeirão Preto, sobre essa situação. Eles não veem problema e fica com o financeiro e tem um cofre lá e entrega o cartão e está funcionando, né? Mas isso cabe a... Talvez o próximo diretor poderá conduzir desta forma, né, este processo, tá? O professor André tem aí as suas justificativas, né, tem o seu entendimento, e, né, na sua avaliação de risco e tal,
que eu respeito, né? Posso discordar, mas respeito. E, a princípio, né, a resposta da PG deve caminhar nessa linha. Não pode, né? Mas isso é uma decisão da unidade em si, da responsabilização lá da unidade e o termo que ele vai assinar. A ideia não é deixar esse cartel em qualquer lugar. É uma pessoa que cuida do financeiro da fé, que tem suas responsabilidades. Na medicina, é a Regina que faz isso. Eles não cuidam de um cartão, mas de 115 cartões, né? Uma coisa assim, de 115 projetos, mais todos os cartões dos sei lá quantos programas. Ela falou assim, Maurício, são 115 cartões que a gente faz a gestão. E aqui a gente não consegue dar conta de 3, Maurício. Isso é uma escala de gestão inacreditável. Inacreditável. É casa de ferreiro, meu amigo. Desculpa te interromper. Tá, então eu não ia colocar esse assunto aqui na apreciação, mas como ele, né, o João não se aguentou. Mas o que a gente já percebeu é que esse assunto não vai ser resolvido pela atual diretoria. Isso está muito claro. Então, acho que o nosso papel. E a gente não sabe também quem será. CPG, tá? Quem vão ser os próximos presidente e vice-presidente da CPG também não sabemos ainda. Então, enquanto coordenadores, a gente vai ter que esperar essa nova gestão chegar para solicitar essas mudanças. Agora, o João comenta do receio da finalidade dos funcionários, que não é pagar conta com cartão, mas a nossa também não é. A nossa também não é. Então, eu vou pedir para o pessoal da tesouraria revisar as teses dos meus orientandos enquanto eu vou lá no banco, porque agora o cartão está comigo, né, João? Já passou para mim, está comigo. Eu sou a nova office boy de luxo da FEA e... Né? Eu queria que o André fosse pagar o tijolo dele que ele assentou no Teias aqui, se ele fosse pagar o cimento, o tijolo, pois é, a tomada que ele botou nas teias. Mas a gente já tem o não definitivo, né? Então, vamos aguardar a próxima gestão. Eu acredito que na próxima semana devo ter a resposta da Fragale. Eu tenho outros assuntos para tratar com ela, eu já coloquei aqui na minha lista de assuntos, aproveito para falar com a procuradora aqui e já vou tratar o assunto de forma direta. Aí ela vai me pedir para formalizar, como na USP faz, que eu vou ter que escrever um pedido formal, etc. Depois eu formalizo, mas eu vou ter um entendimento geral sobre isso, mas pela conversa prévia, não. Essa resposta já tem ela mais ou menos. Então, acho que isso é um caso para a próxima gestão que a gente pode... Mas é bom que a gente já entrega para a próxima gestão, já tudo estruturado. Olha, tem como fazer, a medicina faz desse jeito, podemos fazer aqui desta forma, a gente já entrega um plano pronto. Eu acho que sim, a Regina é ótima lá na medicina, uma pessoa fantástica, ó. Ela e o Jadielson, aí eu nunca lembro o nome dele, nome complexo. São fantásticos. O que você precisar, são pessoas, são servidores assim, como os nossos, são muito bons também, não vamos aqui, né, dizer que só na medicina, que nós temos ótimos servidores, e eles orientam aí, trabalham em conjunto já, tá bom? Mas alguém gostaria de se pronunciar? Né, a gente tem um protocolo que está funcionando numa universidade onde a coisa é muito mais crítica, né? Sim. Não é que a gente está querendo inventar uma coisa nova, a gente só quer copiar o que já está dando certo. Exatamente, né? Podemos, mais alguém gostaria de se pronunciar? Representante dos alunos, Helenice Ademar, professor Tabajara, hoje silencioso, só observando todo o movimento, né? Não soltou nenhuma nessa semana, nenhuma charge interessante sobre o movimento. Eu fiquei até esperando a sua charge lá do ministro da Educação. Você não soltou nenhuma essa semana? Não está dando tempo. É uma ocorrência atrás da outra aqui no Brasil. É verdade, aqui não tem condições, né? O cartunista não consegue, né? Mas tudo bem. Professor Ricardo, professor Luciano, ok? Bom, agradecer vocês aí, desejar boas férias aí, porque todo mundo está precisando de umas férias aqui, né? Já está quase adentrando as férias aí no mês de julho. Aproveite as férias com a sua família, tá? Né? E vamos que vamos. Estamos à disposição de vocês aí para os assuntos que forem necessários, fazer a análise e encaminhamento, tá? Nós faremos a de referendo. Eu, a professora Janaína, entrarei de férias dia 18 e a professora Janaína vai ficar responsável aí. Esse ano eu corri na frente e tirei férias primeiro do que ela, porque em janeiro ela me quebrou as pernas, mas tudo bem, é uma parceria assim, né, Jane? Assim, tá certo, mas ela precisava também, estava com as crianças aí. Pessoal, mais uma vez, muito obrigado aí pela companhia, e vamos aí... É a última reunião ou penúltima, Mauri? Penúltima. Ah, tá, mas tá bom. A última a gente Parabéns vai gastar o dinheiro pelo... numa confraternização. Estou esperando, hein? Eu Estou esperando.
Eu acho. Já Vai não ter teve que ter a falta de confraternização aí. A Mauri já Desde que vocês usem o cartão. Ô, Maurício, deixa eu boleto que eu falar. vou pagar. Esse eu A pago. Jana já vai tornar tudo uma bolsa. Está no meu nome, tá tá no de nome olho do faz João, tempo. né? Tudo que eu fizer vai ser culpa do João, já vou sair torrando já. Tá bom. Ô, Maurício, esse seu forte apego à presidência do colegiado, você tem uma esperança de que voltem atrás aquele papo de incorporar gratificação. Fala a verdade, dá um toque para a gente, porque eu também estou com vistas a passar o bastão, hein, cara? Me dá esse Não, toque. assim, eu prefiro comentar isso num horário offline. Tem Tá informação quente para ele. Tá bom? Pessoal, boa semana para vocês aí, tudo de bom. Deixa eu voltar para Ribeirão, que tem aula à noite. Um abraço, amigo. Valeu, Tchau, boa gente. semana. Obrigada, Tchau. até.